Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Eu sou Oscar Menezes, instrutor aqui do canal, e hoje eu te ajudo a confeccionar essa linda bolsa rainha trabalhada toda em crochê com o tecido tricô. A lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa rainha eu passo logo a seguir para vocês. A bolsa, depois de toda concluída, ela ficou com 21 centímetros de largura e de altura ela ficou com 20 centímetros. É uma bolsa super delicada, fica super macia e bem fofinha. Com certeza aí vocês vão adorar a trabalhar com esse fio tricô no crochê. Não esquece de se inscrever aqui no canal Crochê do Oscar se você ainda não é inscrito, deixar o seu like para esse vídeo e, claro, compartilhar a aula aí nas redes sociais. Passo para vocês agora a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa rainha em crochê. Então, pessoal, aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa rainha em crochê. Utilizei agulha de numeração 5,5 para crochê, utilizei uma agulha de tapeceiro, marcadores, alicate e uma tesoura para o corte. Precisei de 5 peças de tecido de tricô da Círculo, como essa aqui, tá? Vocês encontram aí nas lojas de aviamentos. E utilizei também a corrente Onyx, também da Círculo, e esse mosquetão aqui, bola, tá? Que já vem articulado. Como colocar a corrente no mosquetão, eu explico para vocês durante o vídeo. Então eu desejo a todos vocês uma excelente aula. Vou iniciar fazendo um cordão com 21 correntinhas. Então eu vou pegar aqui a minha agulha, vou colocar aqui no meu tecido, vou laçar e vou fazer aqui a minha primeira correntinha. Feito aqui a primeira correntinha, eu sigo trabalhando em correntes até eu atingir a quantidade de 21 correntinhas. Então é só vir trabalhando, deixando a correntinha um pouco à vontade, não precisa apertar muito. E quando eu tiver completado as 21 correntinhas, eu volto para a gente iniciar a primeira carreira. Aqui eu tenho as minhas 20 correntinhas, observe que eu não apertei muito aqui o cordão de corrente, deixei bem flexível. E agora nós vamos trabalhar a primeira carreira em pontos baixos. Eu vou saltar aqui a primeira correntinha, vou para a próxima corrente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o tecido e faço um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha à frente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o tecido e trabalho o segundo ponto baixo. Observe que também aqui no ponto baixo eu não estou apertando muito para facilitar a visão na próxima carreira. Eu vou aqui na correntinha da frente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e faço mais um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, introduzo aqui a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui mais um ponto baixo. Aí eu vou seguindo nesse cordão de correntinhas, trabalhando todo em ponto baixo. Quando eu finalizar, eu vou ter um total de 20 pontos baixos. Cheguei aqui no final das correntes, tenho um total de 20 pontos baixos. Trabalhei aqui esse primeiro lado, então agora nós vamos trabalhar nesse segundo lado. Para isso, eu só faço dar essa viradinha aqui na corrente. E nesse mesmo local onde nós finalizamos o 20º ponto baixo, eu vou introduzir a agulha, vou trazer o tecido e trabalho aqui o primeiro ponto baixo já desse segundo lado aqui. Então aqui se encontram essas correntinhas, nós vamos trabalhar também um ponto baixo para cada corrente e também nesse segundo lado nós vamos ficar com a mesma quantidade de pontos baixos que nós trabalhamos no primeiro lado, ou seja, 20 pontos baixos. Introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui mais um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço um ponto baixo. Sigo até eu completar todos os 20 pontos baixos. Cheguei aqui ao fim do segundo lado, fiquei com a mesma quantidade de 20 pontos baixos. Aí agora nós vamos iniciar a segunda carreira da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar essa e outra carreira em pontos baixos, não vamos precisar fazer fechamento da carreira e nem emenda aqui no final. Eu vou direto aqui para o próximo ponto baixo à frente, vou introduzir a agulha, vou buscar aqui o tecido e já trabalho o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aí nesse primeiro ponto baixo eu vou colocar aqui o meu marcador, que é para eu saber onde é o início e o final da carreira. Então eu vou continuar agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Vou aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço um ponto baixo.
Vou para o próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e trabalho mais um ponto baixo. E vou seguir dando a volta por completo aqui na base, colocando um ponto baixo para cada ponto. Não vou precisar fazer aumento nas curvas, tá? Então, vai ser sempre um ponto baixo para cada ponto, sempre deixando o ponto bem à vontade para que a base da bolsa não fique dura, tá? Não fique apertada, sempre aqui flexível. Então, eu vou continuar aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui, eu faço a curvinha, trabalho um ponto baixo para cada ponto, sempre nesse lado com 20 pontos baixos e também aqui nesse outro lado da base com 20 pontos baixos. Vou dar uma adiantada quando eu estiver finalizando essa segunda carreira em pontos baixos, eu volto para a gente iniciar a terceira carreira também em pontos baixos. Já trabalhei aqui por toda a volta em pontos baixos, aqui se encontra o início da carreira, então eu vou retirar esse marcador. Já vou iniciar aqui a terceira carreira, vou para acima aqui do próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e trabalho aqui um ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo da terceira carreira, eu volto a colocar aqui o marcador, sempre para eu saber onde é o início e onde será o final aqui de toda a volta. Então, eu vou continuar também nessa terceira carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou introduzir aqui a agulha no próximo ponto baixo, vou buscar o tecido e aqui formo já o segundo ponto baixo. Vou para o próximo ponto, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e trabalho mais um ponto baixo. Dessa forma, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, por toda volta aqui da base da bolsa, sem precisar novamente aumentar nenhum ponto, sempre vou ficar com 20 pontos de um lado e 20 pontos do outro. No total, nós vamos ter 40 pontos baixos. Finalizei aqui já toda a terceira carreira, aqui eu já tenho a minha base da bolsa já toda concluída. Vim acompanhando, seguindo o mesmo passo a passo, colocando um ponto baixo para cada ponto. Essa fitinha que sobrou aqui, esse resto de tecido, nós vamos fazer o acabamento quando a gente finalizar a peça, ou você já pode fazer aqui o acabamento escondendo com a agulha de tapeceiro, passando aqui por dentro desses pontos baixos. Então agora eu vou iniciar aqui com vocês a próxima carreira com o ponto argola, vou retirar aqui o marcador, e para trabalhar o ponto argola nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui o tecido por cima do dedo, vou colocar aqui o meu polegar por baixo, vou trazer aqui o tecido dessa forma aqui, encostando nesse último ponto baixo, vou aqui colocar a agulha no próximo ponto baixo, onde vai se iniciar, e faço um ponto baixo. Trabalho aqui esse ponto baixo, assim prendendo essa primeira argolinha que a gente fez agora, tá? Aí eu vou para o próximo ponto, vou aqui buscar o tecido, coloco o meu polegar por baixo, trago aqui para encostar nesse último ponto baixo onde nós trabalhamos, vou para o ponto baixo à frente, introduzo aqui a agulha, vou buscar o tecido e trabalho aqui mais um ponto baixo. Prendi aqui a segunda argola. Vou novamente trabalhar a argola, coloco aqui o polegar por baixo, trago o tecido para encostar nesse último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo no próximo ponto à frente. Vou buscar o tecido e faço aqui um ponto baixo. Vou novamente fazer a argola. Vou colocar o polegar aqui por baixo, vou trazer aqui nessa posição para encostar nesse último ponto baixo onde nós trabalhamos. Tenho aqui o ponto baixo à frente, vou introduzir a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui um ponto baixo, prendendo aqui essa argolinha que a gente acabou de fazer. E olha como fica aqui o resultado com o tecido tricô, tá? Aí eu vou novamente trabalhar mais uma argolinha, vou introduzir aqui o meu polegar por baixo do tecido, vou trazer nessa posição para encostar aqui nesse último ponto baixo, vou para o ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui mais um ponto baixo. Vou novamente trabalhar a argolinha, vou colocar o meu polegar por baixo, vou trazê-lo o tecido nessa posição para encostar aqui nesse último ponto baixo. Vou introduzir a agulha no ponto baixo da frente, vou buscar o tecido e trabalho um ponto baixo.
Vou fazer aqui mais uma argola, introduzo aqui o polegar por baixo, trago ele nessa posição para encostar nesse último ponto baixo. Tenho aqui o ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o tecido e faço um ponto baixo prendendo a argolinha. Vou novamente trabalhar mais uma argola, introduzo aqui o meu polegar por baixo do tecido, trago ele para encostar nesse último ponto baixo. Aqui na frente a gente observa o próximo ponto baixo, será onde eu vou introduzir a agulha, vou buscar aqui o fio, ou na verdade o tecido, e faço aqui um ponto baixo. Aí eu vou trabalhando toda essa carreira, seguindo esse mesmo passo a passo aqui do ponto argola, e olha só como vai ficando aqui o efeito, tá? Então, eu tenho aqui um total de 40 pontos, eu vou marcar aqui esse meu primeiro ponto, onde eu iniciei essa carreira com o ponto argola, e quando eu estiver finalizando toda essa volta, eu venho com vocês para a gente iniciar a próxima carreira. Finalizando aqui já toda a volta, mostrar aqui para vocês o efeito que fica logo na primeira carreira com as argolinhas. Olha só, fica bem cheio, tá, gente? Fica bem flocado, dá um efeito assim bem volumoso na nossa bolsa, tá? Aí aqui eu tenho o marcador, que é nesse primeiro ponto baixo aqui onde nós iniciamos. Eu preciso fazer aqui a minha última argolinha, então eu vou introduzir aqui o meu dedo por baixo do tecido, trago ele para encostar nesse ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho aqui o último ponto baixo, também trabalhando a última argolinha dessa carreira, tá? Aí a próxima carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos. Já vou aqui para o próximo ponto à frente, vou com o meu polegar para facilitar, vou baixando aqui as argolinhas, tá? Nesse próximo ponto baixo aqui à frente, coloco aqui o primeiro ponto baixo. E nesse primeiro ponto baixo, eu volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e o final de toda essa volta, tá? Aí eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto, vou aqui para o próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e trabalho um ponto baixo. Sempre baixando aqui a argolinha para facilitar aqui a visão onde vai colocar os pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo para cada ponto. Quando a gente finalizar toda essa carreira, nós vamos ter a mesma quantidade de pontos baixos, ou seja, 40 pontos baixos. Chegando aqui ao fim da carreira de pontos baixos, agora nós vamos trabalhar mais uma carreira com o ponto argola. Então nós vamos sempre intercalar uma carreira com o ponto argola, tá? Para dar esse efeito, e uma carreira em ponto baixo. Então, já finalizado aqui a carreira em pontos baixos, nós vamos iniciar agora a próxima com o ponto argola. Já tiro aqui o marcador. Já vou iniciar a próxima carreira formando aqui as argolinhas. Novamente introduzo o polegar aqui por baixo do tecido, trago ele nessa posição. Vou para o próximo ponto à frente e já trabalho aqui um ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo que eu trabalhei, eu vou buscar aqui o meu marcador e coloco ele, que é para eu saber que aqui é o início e será o final de toda a volta. Aí eu vou seguir novamente com o ponto argola. Vou aqui por baixo do tecido com o polegar, trago ele nessa posição. Vou para o próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui um ponto baixo. Vou novamente trabalhar aqui mais uma argolinha. Vou aqui introduzir o polegar por baixo do tecido, trago ele nessa posição. Vou para o próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. Vou formar mais uma argolinha, passo aqui o polegar por baixo do tecido, trago ele nessa posição. Vou aqui para o ponto baixo à frente, introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixo. Vou trabalhar aqui mais uma argolinha, introduzo aqui o polegar por baixo, vou buscar aqui o tecido, trago ele nessa posição. Vou para o próximo ponto baixo à frente, vou buscar aqui o tecido e trabalho um ponto baixo. Novamente vou formar aqui mais uma argolinha, coloco aqui o polegar por baixo do tecido, trago ele nessa posição, vou buscar aqui o fio no próximo ponto baixo à frente e trabalho aqui mais um ponto baixo.
Aí eu vou seguir por toda essa carreira, repetindo mais uma carreira com o ponto argola. E olha o efeito que fica aqui, gente, olha, fica super bacana, fica bem flocado, dá um volume na peça, fica maravilhoso, tá? Aí eu vou seguir trabalhando aqui por toda essa carreira, essa volta com o ponto argola. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira e eu explicar quantas voltas nós vamos precisar até atingir a altura da nossa bolsa rainha. Antes de finalizarmos aqui essa segunda carreira com o ponto argola, a nossa primeira peça do tecido está chegando ao fim. Então eu vou pegar aqui a próxima peça, retiro aqui o tecido e vou dar um nozinho aqui, bem apertadinho, um nó comum. Faço aqui a laçada, passo aqui por dentro, aperto bem, vou buscar aqui a tesoura e corto aqui na pontinha de um lado e corto aqui na próxima pontinha e assim posso continuar a carreira normalmente, tá? Aqui eu faço a argolinha, no próximo ponto faço um ponto baixo, sigo trabalhando aqui a argolinha, no próximo ponto trabalho o ponto baixo, sigo normalmente toda a carreira até nós chegarmos aqui no marcador. Já chegando aqui ao fim da segunda carreira com o ponto argola, então a próxima carreira será toda em pontos baixos. Para isso eu retiro aqui esse marcador e já inicio a próxima carreira fazendo aqui um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Para facilitar, vou baixando aqui as argolinhas com o polegar. Então nesse próximo ponto baixo, já introduzo a agulha, vou buscar o tecido e faço aqui um ponto baixo. Para eu saber que aqui é o início e o final da carreira, vou novamente colocar aqui o marcador e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Vou ficar com a mesma quantidade de pontos, ou seja, 40 pontos baixos. Sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto, sem precisar deixar o ponto muito apertado, tá? Deixando ele bem flexível, para facilitar quando a gente for trabalhar a próxima carreira em argolas, tá? Então eu vou seguir aqui, quando eu estiver finalizando toda essa volta em pontos baixos, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira e assim eu dizer para vocês quantas carreiras do ponto argola vamos precisar para atingir a altura da bolsa. Finalizei aqui toda a segunda carreira do ponto argola, fiz aqui a emenda junto com vocês, olha só, a gente não percebe onde está aqui a emenda, tá? Que aquele nozinho fica bem apertadinho que a gente não consegue vê-lo aqui entre as argolinhas, tá? Aí, agora, a próxima carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos, então eu retiro aqui esse marcador e já inicio aqui no próximo ponto apenas um ponto baixo. E já coloco novamente o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e será o final da carreira. Aí eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto, sempre baixando aqui as argolinhas com o polegar para facilitar aqui a visão do ponto baixo à frente. E quando a gente finalizar essa carreira em pontos baixos, nós vamos voltar a iniciar a carreira com o ponto argola. E quando finalizar a carreira com o ponto argola, volto a fazer uma carreira toda em pontos baixos. E assim sucessivamente até a gente ter um total de 9 carreiras com o ponto argola. Tenho aqui a primeira, a segunda, e quando eu finalizar essa carreira de pontos baixos, eu vou iniciar a terceira carreira do ponto argola. Então, eu vou dar uma adiantada aqui nas carreiras, quando eu estiver finalizando a nona carreira do ponto argola, tá? Dá para contar bem direitinho aqui, ó, a primeira, a segunda carreira, e assim sucessivamente, uma carreira em pontos baixos, a próxima, uma carreira de argola, sempre colocando o marcador para você saber onde você vai iniciar cada carreira, tá? Aí eu vou dar uma adiantada e seguir sempre essas mesmas duas carreiras. Quando eu estiver finalizando a nona carreira, eu volto para a gente fazer a parte de cima. Então, pessoal, aqui eu finalizei todas as minhas 9 carreiras do ponto argola e olha só o efeito que fica aqui, a nossa bolsa super fofinha, bem levinha, tá? E agora nós vamos iniciar aqui mais uma carreira em pontos baixos da seguinte maneira. Aqui onde está o marcador eu retiro e vou iniciar aqui o primeiro ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo que eu iniciei, eu coloco novamente o marcador.
E vou trabalhar uma diminuição da seguinte maneira. Tenho aqui o ponto baixo da frente, vou saltar esse ponto baixo, vou para o próximo e trabalho aqui uma sequência com 5 pontos baixos, colocando um ponto para cada um. 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto baixo. No próximo ponto, eu salto o ponto da frente, vou para o próximo e faço mais uma sequência de mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto baixo. Vou saltar o próximo ponto, vou para o da frente e inicio novamente a sequência com mais 5 pontos baixos. E sigo trabalhando essa sequência de diminuições por toda a volta. Então aqui eu finalizei toda essa carreira em diminuições, tá? Serve aqui para dar um fechamento na parte de cima. E quando eu vim trabalhando aqui nas carreiras do ponto argola e a nossa peça finalizou, eu segui aquele mesmo passo a passo de dar um nozinho e cortar as pontinhas do fio, tá? Então aqui eu vou trabalhar mais 4 carreiras em pontos baixos, mas eu não vou retirar aqui o marcador. Ele vai me servir de guia para as carreiras que eu vou começar a partir de agora, mais 4 carreiras em pontos baixos, sem precisar fazer nenhuma diminuição. Então eu já vou aqui para o próximo ponto baixo à frente e trabalho um ponto baixo. Vou aqui para o próximo ponto, trabalho mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo ponto, trabalho mais um ponto baixo. Aí assim eu vou seguir essa e mais 3 carreiras, apenas colocando ponto baixo sobre ponto baixo. O marcador vai me servir de guia aqui para essa primeira carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira, vou trabalhar mais 3. Quando eu estiver finalizando a última carreira em pontos baixos, eu volto com vocês para a gente finalizar toda a peça. Cheguei aqui ao fim da quarta e última carreira, agora eu só vou pegar aqui a tesoura, vou cortar aqui um pedaço do tecido. Vou puxar aqui fazendo esse arremate. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou colocar o tecido. Vou passar aqui para dentro da bolsa e assim esconder aqui passando por dentro dos pontos baixos e logo em seguida é só cortar o excesso de tecido que sobrar. Então aqui eu vou cortar. Depois de ter arrematado aqui o fio, olha só como ficou aqui na parte de cima, as 4 carreiras em pontos baixos, finalizando aqui toda a nossa bolsa rainha em crochê com o tecido tricô, tá? Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui a alça, eu vou pegar aqui os meus 2 mosquetões bola, tá? São mosquetões articulados que fica super fácil na hora de colocar na peça. Então aqui eu vou pegar a bolsa, vou dividir bem ao meio, vou descer aqui para a segunda carreira de pontos baixos, vou colocar aqui o meu mosquetão, vou abrir ele, vou colocar aqui na segunda carreira do ponto baixo, vou colocar, passando aqui por dentro do ponto baixo, vou pegar o próximo mosquetão, dou aqui a abertura, olha só como fica bem fácil de colocar. E vou passar aqui também abaixo, bem na segunda carreira de pontos baixos. Aí, colocado aí os mosquetões, eu vou pegar aqui a minha corrente. Com o auxílio de um alicate, eu vou abrir aqui essa última correntinha aqui, essa última parte da corrente. Vou dar uma pequena abertura nela. Feito aqui essa pequena abertura, agora aqui nessa argolinha que fica em cima do mosquetão, vou passar aqui por dentro. E com o auxílio do alicate, eu vou fechar aqui essa correntinha que está aberta. Deixo bem encostadinho para ficar bem seguro, tá? Vou aqui para outra parte. Vou abrir também aqui essa última parte aqui da correntinha. E agora é só colocar aqui, passando por dentro dessa argolinha do mosquetão, pegar o alicate e fechar novamente aqui, deixando bem segura. Aí depois disso, olha só como fica aqui a nossa bolsa rainha, tá? Fica super bacana. Aí eu vou dar uma dica para você de como colocar o forro na bolsa rainha, tá? Você faz o saco de tecido, ou pode ser branco, preto, tá? Fica aí super a critério. Do mesmo formatinho aqui da bolsa, aí quando você for costurar o forro aqui na parte de cima, você coloca 2 botões ímãs. Você pode colocar o botão ímã, pode colocar outro tipo de fechadura. Aqui eu deixei para vocês ficarem bem à vontade aí,
quando for colocar a fechadura, tá? Mas pode colocar o botão ímã no forro, um feixe que vocês acharem mais adequado para vocês, tá bom? Então, ó, fica super bacana aqui a nossa bolsa rainha, mostrar aqui para vocês mais uma vez. Depois que eu coloquei aqui a correntinha, tá? Ficou super bacana, fica super delicada também, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí bastante a videoaula de hoje, de como confeccionar essa bolsa em tecido tricô, toda no crochê, tá? A bolsa rainha. Não esquece mais uma vez de deixar o seu like, deixar o seu comentário para esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal Crochê do Oscar se você gostou dessa aula, beleza? Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!